Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que a igreja está de pé, convido a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, eu quero aqui externar minha gratidão ao Evangelista Ronaldo pelo convite, através do meu amigo, nosso irmão Josenberg, a pastora Cláudia pela confiança do altar, aos obreiros pela recepção, pastor Marcos, presbítero Marcos, pastor Vinícius. Glória a Deus. Nosso irmão obreiro e presbítero, Deus abençoe a vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo, porque são diversas traduções diferentes. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião com os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. Diga a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazem isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Pode se aceitar nessa noite. Glorificar o nome do Cordeiro de Deus. Para nós entendermos um pouco a panorâmica deste texto, nós temos que voltar um pouco à história. Nós sabemos que Jesus fica 40 dias no deserto, na qual ele foi tentado. Jesus vence a tentação no deserto. Jesus vai para Nazaré pregar a palavra de Deus em uma sinagoga. Ele leu o pergaminho de Isaías, na qual diz: Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos. E hoje se cumpre esta palavra. Disseram blasfêmia, quiseram apedrejar e matar Jesus. Sai daquele lugar, daquele ambiente, e decide residir em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade importante, pois podemos dizer que Cafarnaum é um centro religioso. Cafarnaum é um centro comercial. Podemos dizer também que Cafarnaum é um centro militar em sua época. Porque quando nós olhamos para Cafarnaum, tinha uma bela sinagoga, uma das maiores sinagogas fora de Jerusalém. Ela, pelas escavações arqueológicas, foi possível entender que ela tinha 2 pavimentos, 2 salas.
uma na qual se fazia os cultos, e na outra, até chegar às escavações, acreditava-se que era um culto onde as mulheres praticavam. Porém, quando viram as escavações, viram jogos de matemática no chão, alguns desafios, e levou a entender que aquele lugar era um lugar de ensino para as crianças, como se fosse uma escola. Ora, quem construiu a sinagoga não se importou apenas com o culto, mas com o ensino para as crianças, com a educação daquele povo naquela cidade. Então a sinagoga ela tinha duas salas, uma para estudo, outra para o culto, o centro religioso. Quando nós olhamos para Cafarnaum, era um centro militar. Ora, nós acabamos de ler a história do centurião. Centurião era espécie de general que cuidava cerca de 100 soldados. Segundo alguns vão dizer que Cafarnaum chegava a ter 100, aproximadamente 82 soldados. E ele tomava conta desses homens, pois Cafarnaum era uma província de Roma. Roma era o maior império da época e colocava pessoas para tomar conta das cidades, para evitar o caos, para evitar as confusões, para evitar a violência. Nesta época, a qual está inserido o texto chamado de Pax Romana, que é a paz. Não havia guerra entre as nações, não havia guerra entre os povos. Foi o momento exato, a plenitude do tempo de Deus para a manifestação de seu Filho, de Jesus Cristo. Então não havia guerra. E aqui nessa cidade há um centro militar, pois há um centurião que mora nessa cidade, que cuida desses soldados, para impedir a violência, para impedir o conflito, para impedir o caos nesta região. Podemos dizer também que Cafarnaum é um centro comercial. Foi aqui que Jesus chama Mateus, cobrador de impostos. Havia uma alfândega na cidade. Segundo a tradição vai dizer que quando chegavam as cargas nessa cidade, havia cerca de 220 homens que tributavam essas cargas. Quando as cargas iam chegando, esses homens iam ter as cargas tributar. Segundo a tradição, ficava 110 pelo lado esquerdo, 110 do lado direito, totalizando 220 cobradores de impostos. E o que mais interessante, que entre os 220 cobradores de impostos que estavam ali, Jesus acha Mateus. Ele olha para Mateus e o chama para seguir. Aqui eu quero abrir um parênteses nesta mensagem, nesta noite, e dizer: às vezes você se acha inferior em meio à multidão. Às vezes você acha que Jesus não está te vendo. Às vezes você acha que Jesus não está te enxergando. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está te vendo no meio da multidão. Assim como Deus chamou Mateus no meio dos 220 cobradores de impostos, Jesus te viu no meio da multidão, te chamou, te trouxe neste culto para ouvir esta palavra e dizer: eu tenho obra na tua vida. Jesus está te vendo. Era um centro comercial, era um centro religioso, era um centro militar. Cafarnaum é uma cidade importante. Por ser um centro comercial, era um lugar muito bom para Jesus pregar a palavra de Deus. Era um lugar muito bom, estratégico para o ministério de Jesus. Pois os feitos de Jesus ia chegar a outros lugares, às cidades vizinhas, até mesmo a outras nações. Pois as pessoas que vinham fazer comércio em Cafarnaum, vender e comprar, e ouvir os feitos que Jesus estava fazendo naquela região, e ouvir as mensagens que Jesus estava pregando naquele lugar. E lá no capítulo 1 de Marcos, nos seus últimos versículos, vai dizer que a fama de Jesus era muito grande naquela região, que ele se afastava para os lugares desertos para poder fazer as suas orações, para poder descansar, porque as pessoas onde Jesus estava faziam multidões, se aglomeravam para ouvir a voz de Jesus, para ver os milagres de Jesus, para vivenciar os milagres de Jesus. Então a fama de Jesus percorre muito rápido. É o lugar estratégico que Jesus resolve residir. E um dos dias que Jesus está pregando no sermão da montanha, Jesus termina de ministrar e ele volta para Cafarnaum, depois de dar um discurso longo, uma pregação longa. E a Bíblia vai dizer que neste dia
na qual Jesus está pregando, ele volta para Cafarnaum. Este centurião, este homem que cuida dos soldados, tinha um servo seu que estava muito doente. Ele estava enfermo, ele estava moribundo, ou seja, estava à beira da morte. Ora, nós sabemos que ele é centurião, ele é alguém que representa Roma, é um homem que responde a César, é uma autoridade naquele lugar. Ele tinha acesso aos melhores médicos, ele tinha acesso aos melhores hospitais, ele tinha acesso aos melhores remédios. Porém, me leva a entender que os melhores médicos, os melhores hospitais, a melhor medicina da época, que toda a sua influência, mesmo com César, com os imperadores, mesmo sendo uma autoridade, ele estava diante de uma situação que o dinheiro não resolvia, que a posição social dele não resolvia, que as suas boas condições não resolviam, que estava diante de uma dificuldade que somente o dono da vida tinha o poder de resolver. Que os deuses de Roma não poderiam resolver. Aí ele ouve falar que Jesus está na cidade. Ele envia alguns anciãos judeus para falar com Jesus. Esses centuriões judeus vão até Jesus e intercede pela vida do centurião, dizendo que ele é digno que Jesus conceda a sua petição. E ele vai dar alguns motivos para que Jesus conceda a petição deste centurião, dizendo: ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Apesar dele ser cidadão romano, apesar dele ser representante de César, ele era um simpatizante dos judeus. Como ele queria um bom ambiente na região, ele era responsável para evitar o caos. Ele procurou um relacionamento bom com os judeus. Então ele constrói a sinagoga. Quem lembra da sinagoga? Por isso que era uma das maiores, que se preocupava com a educação das crianças. Então é um homem que conhecia a cultura na qual ele estava. Ele constrói aquela sinagoga bela, grande, e que tinha espaço para a educação dos filhos dos judeus. É um homem que conhecia a cultura dos judeus. Então, um homem que amava aquele povo, apesar de ser romano, um representante de César, ele era simpatizante dos judeus e amava aquele povo, não somente com as palavras, mas com as suas ações. Nós também percebemos que esse centurião é um homem de coração bom, porque ele vai interceder por um servo seu. Em outras palavras, por um empregado seu, por alguém que trabalha para ele. Ele não está intercedendo por um familiar, ele não está intercedendo por um amigo, ele está intercedendo por um servo, por um empregado. Então nós percebemos que é um homem de coração bom, um homem que tem compaixão pelas pessoas, apesar de ser romano, de ser alguém que adora outros deuses, por ser alguém que não serve a Deus naquele momento. E o mais interessante é que os anciões, homens de respeito, vão interceder por ele. E aqui eu quero fazer uma tipologia, que esses anciãos que vão interceder por este homem representam o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sendo nós ainda pecadores, transgressores da lei, alguém que um dia não ouvia a voz de Deus, mas mesmo assim o Espírito Santo intercedeu por mim e por você.
Enquanto nós estamos neste culto adorando a Deus, o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi com eles. Mas quando Jesus estava chegando perto da casa, este centurião, ele envia amigos até Jesus. Olha como ele é inteligente. Primeiro ele roga com os anciãos, para Jesus o escutar. Quando Jesus está indo até a tua casa, ele chama amigos e diz: vá até Jesus e diga para ele que eu não sou digno dele vir na minha casa. Ele, como romano, representante de César, ele entendia que Jesus, sendo mestre judeu, não seria de boa fama para ele receber um judeu em sua casa sendo romano, e nem seria uma boa fama para Jesus entrar na casa de um romano. Então ele fala para os seus amigos: vá até Jesus e diga para não se incomodar de vir até a minha casa, porque se ele liberar apenas uma palavra, o meu criado ficará salvo. Glória a Deus. Olha o tamanho da fé de um homem que não é judeu, de um homem que não é cristão, mas um homem que é pagão. Ele está dizendo para Jesus: não é necessário ir à minha casa, mas se uma palavra for lançada no altar, o milagre vai acontecer. E eu começo a olhar, eu quero abrir um parênteses aqui. Muitos cristãos deste século que estão correndo atrás de amuletos para receber milagres, que estão atrás da terra do Monte Moriá pela oferta de R$1.000, que estão atrás da rosa vermelha pela oferta de R$1.000, estão indo atrás da meia setuma benção de R$1.000, vende carro, faz empréstimo, atrás de um amuleto para receber milagre. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo um pagão que entende o que é o Evangelho e diz: não, eu não preciso de amuleto, eu não preciso de nada disso, eu preciso apenas de uma palavra que vem do trono de Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, para mudar a trajetória da tua história, para a libertação chegar à tua casa, para o milagre, para a cura, para as portas abertas, para a prosperidade, para derramar o Espírito Santo sobre o teu lado. Você não precisa de amuleto, mas apenas de uma palavra que sai do trono de Deus. Oh, glória! É só uma palavra. Quando Deus pega Ezequiel, arrebata ele, leva ele para o vale de ossos secos, ele fala: Ezequiel, posso eu dar vida a esses ossos? Ezequiel vai dizer para Deus: tu o sabes. Deus vai dizer para Ezequiel: o que? Profetiza sobre esses ossos. Ele está dizendo: lança a palavra sobre esses ossos e eles viverão. O poder da palavra. Quando a palavra vem do trono de Deus, até que aquilo que está morto passe a ter vida. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, 3 dias morto, Jesus não joga terra, Jesus não, ele diz assim: Lázaro! O poder da palavra: sai para fora. Lázaro ressuscita e sai para fora. Para Deus realizar algo nas nossas vidas, só precisa de uma palavra do trono de Deus. Glória a Deus. Aí ele vai explicar o porquê disso. Ele vai dizer: porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha o que ele está dizendo: eu sou um centurião, eu sou uma autoridade, mas também estou sujeito a outra autoridade. Eu respondo a César.
E mesmo eu sendo sujeito a uma autoridade, eu tenho soldados sobre o meu comando. E eu digo para o soldado vai, e o soldado faz o quê? Vai. Eu digo para o soldado vem, e ele vem. Eu sendo homem, sujeito à autoridade, eu digo ao meu servo fazer isto, e ele faz. Você entendeu o que o centurião está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade. Entre linhas, ele está dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade, mas estou diante daquele que é a maior autoridade. Eu sou homem sujeito à autoridade, mas eu estou diante daquele que é a autoridade. Ele está dizendo, eu sou centurião, respondo a César, mas estou diante de alguém que é maior do que eu, e que é maior do que César. Você não entendeu quando você tinha dado glória de novo? O glória bem mais alto. Ele diz, eu estou diante daquele que é maior do que eu, que é maior do que César, que é maior do que esta terra. Eu não estou diante de um rei, eu estou diante dos reis, do Senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus! Se eu sendo um homem sujeito à autoridade, eu dou ordem que as pessoas obedecem, imagina aquele que é a autoridade falando alto. Glória! É o poder da palavra. Glória a Deus. Aí Jesus ouve aquelas palavras e vai dizer que Jesus maravilhou-se com isso. Aí ele olha para a multidão, com aquela calma, tranquilidade de Jesus. Aí olha para todos aqueles, nem em Israel. Ele olha para Pedro e diz, nem em Israel. Ele olha para aqueles que andam com ele e diz, ei, entre vocês tenho achado tanta fé. Muitas vezes nós andamos com Deus, ceamos com Jesus e ainda duvidamos do seu poder. Quando estamos diante de uma situação que a medicina não resolve, que nós não temos a solução, que o advogado não vai ajudar, que ninguém à nossa volta vai ajudar, a nossa primeira atitude é murmurar. Muitas vezes a nossa primeira atitude é dizer, Deus não está me vendo. Nossa primeira atitude é dizer, vou desviar, vou abandonar tudo. Não, a nossa primeira atitude deve ser dobrar o joelho e dizer, basta apenas uma palavra. Eu não tenho poder, a medicina não tem, os homens desta terra não têm, mas o Senhor tem. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que os homens voltam para casa, tudo normal como este. Aí alguém pensa que está lá no culto, mas não aconteceu nada. Disse que se maravilhou, que não achou tanta fé, mas não vi nada, aqui não caiu um raio, não veio um vento forte, não veio chuva. Os homens voltam para casa, imagino eu, estou conjecturando, dizendo, ei, será que vai acontecer alguma coisa? Que nós vamos falar para o centurião? E agora? Quando eles chegam lá, o homem que estava à beira da morte, o homem que estava enfermo, ele está sarado. Glória a Deus! O homem que estava à beira da morte, quando ele chega em casa, ele estava sarado. Eu vou repetir novamente. O homem que estava à beira da morte,
quando os homens chegam na casa, ele está sarado. Glória a Deus. Deus surpreende a nossa atitude de fé. Às vezes parece que não está acontecendo nada, mas enquanto nós estamos cultuando a Deus e exercendo na nossa atitude de fé, Deus está gerando o nosso milagre. Enquanto nós estamos de joelho dobrado, evangelistas estão lá orando, Deus está gerando um milagre. E quando nós estamos exercendo a nossa fé, Deus está gerando o nosso milagre. Abraão foi desafiado uma vez a sacrificar o seu filho Isaque. E quando ele chega à beira do monte, ele fala para os seus servos: ficai aqui, que subirá eu e Isaque. Olha a fé do homem. Iremos sacrificar e voltaremos. Ora, onde Deus foi para sacrificar Isaque? Mas ele está dizendo que os dois irão sacrificar e voltarão os dois. Atitude de fé. Hebreus vai dizer que Abraão, a fé de Abraão era tão grande que ele cria, ele tinha fé. Se sacrificasse Isaque, Deus o ressuscitaria. Então, quando Abraão toma uma atitude de fé e sobe ao monte para sacrificar, e quando ele está indo, Deus já estava gerando um milagre. E quando ele vai oferecer o sacrifício ao cordeiro amarrado para ser sacrificado no lugar de Isaque, quando nós exercemos a nossa fé, Deus gera o nosso milagre. Porque aonde a palavra de Deus chega também a vida. Onde a palavra de Deus chega a salvação. Aonde a palavra de Deus chega a cura. Aonde a palavra de Deus chega a transformação. Aonde a palavra de Deus chega o avivamento. Porque onde a palavra de Deus chega, Jesus chega. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E assim conhecemos o unigênito Filho de Deus. A palavra é o próprio Cristo. Aonde chega a palavra, chega Jesus. Aonde chega Jesus, chega o milagre. Aonde chega Jesus, chega a libertação. Aonde chega Jesus, chega o renovo. Aonde chega Jesus, chega a reconciliação. Aonde chega Jesus, chega a vida. Eu quero ser profeta de Deus e dizer para você nessa noite. Assim como Jesus entrou em Cafarnaum e mudou a história daquela cidade, mudou a história daquele homem, deu vida àquele servo, esse mesmo Jesus hoje vai entrar na tua casa levando vida, transformação e mudando a trajetória da tua história. Fica de pé comigo, eu vou orar com você nesta noite. Olha para esse irmão e diga para ele: hoje, Jesus entrou em Cafarnaum, que é a tua vida, levando transformação, cura, salvação, libertação, mudança de vida, porque Ele é a vida. Glória! Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Nesta noite a tua palavra ela foi pregada. E como diz o profeta Isaías, quando ela é lançada, ela não volta vazia. É como a semente que é colocada no coração dos homens para dar o seu fruto em tempo oportuno.
Nesta noite, Pai, eu não sei, eu não conheço a história de cada um. Eu não sei como foi a semana de cada pessoa. Muitas vezes não foi a semana que ela esperava, não foi a semana que ele esperava, não foi o mês que eles esperavam, não está sendo o ano que era guardado. Mas nós sabemos, ó Pai, que aonde chega a Tua palavra, chega a vida. E assim, Senhor Jesus, como foi naquele dia que o Senhor entrou em Cafarnaum, que o Senhor mudou a história daquela casa, daquele ambiente, que o Senhor curou o cérebro do centurião, que nesta noite essa mesma unção de cura, de transformação, de libertação, venha ao encontro à nossa vida, aos nossos familiares, à nossa casa, às nossas finanças, ao nosso ministério, ao nosso coração, à nossa saúde, e que nesta